Menopausa e depressão. Por que mulheres que estão passando pelo climatério e menopausa têm muito mais chance de desenvolver quadros de depressão, de ter o humor abalado, de às vezes ter quadros de ansiedade, de pânico e muitos outros? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e talvez esse vídeo possa ajudar você a passar de uma forma mais tranquila esse período da sua vida. Em primeiro lugar, pessoal, se você gosta desse tema e gosta dos meus vídeos também, já dê aquele like, compartilhe o vídeo, faça comentários no vídeo, porque o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Eu conto com essa interação com vocês aqui para continuar produzindo esses conteúdos. Mas falando sobre menopausa e depressão, a gente, em primeiro lugar, precisa entender um pouco qual é esse ciclo de vida que a mulher chega aos 45, 50, 50 e poucos anos. A gente sabe que a mulher nessa fase da vida está sofrendo mudanças fisiológicas brutais. A gente fala, tem até uma amiga minha médica que fala que a menopausa é a treva de las trevas. E realmente é tanta mudança do ponto de vista metabólico e hormonal que realmente a mulher tem que se adaptar a tudo isso e muitas vezes, se não fizer um tratamento preventivo, vai sofrer muito. Então a gente não considera a menopausa como uma doença, mas a menopausa traz doenças quando a gente não consegue fazer um tratamento preventivo adequado. Então, em primeiro lugar, tem a questão do declínio hormonal, que é brutal, e o nosso corpo sem hormônio não funciona. Os hormônios são mensageiros fundamentais do metabolismo. Os hormônios agem no cérebro, os hormônios agem no coração, os hormônios agem nos músculos, os hormônios agem em todo o nosso corpo. No momento em que a gente começa a ter declínios hormonais sistêmicos, e a mulher nessa idade está começando a ter, ela passa a ter um caos metabólico. E isso traz sim uma suscetibilidade, uma vulnerabilidade muito maior para quadros de depressão. Mas não é só isso que está acontecendo com a mulher nessa fase da vida. Em geral, ela está crescendo na carreira, mas ela é hiper demandada pela empresa, ou pelo cargo que ela assumiu, ou pelo trabalho que ela está se dedicando, Além disso, geralmente mulheres nessa idade já estão com os filhos ainda precisando de alguns cuidados, algumas já estão com os filhos saindo de casa. Existe o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, que é muito importante, que gera um quadro de depressão na mulher. Por quê? Porque a função materna é perdida, ela se dilui, não que ela vai deixar de ser mãe, mas aquela função de cuidar de crianças já parou de existir, e ver os filhos indo embora é muito impactante, é como um luto, Então isso é muito desafiador para as mulheres nessa fase da vida. Também os pais dessas mulheres muitas vezes estão ficando bastante idosos, com alguns comprometimentos na saúde, e ela está se vendo como cuidadora deles. E ser cuidador é algo extremamente desgastante, nós sabemos disso, quem é cuidador sabe disso, Sem contar que o casamento pode estar passando por um período de estresse, muito tempo juntos, os filhos sempre naquela função paterna e materna, e de repente o conjugal, o casal ali, faz muito tempo que não se encontra, e aí tem alteração de libido de um lado, tem alteração de ereção de libido do outro, e isso cria uma crise nesse casamento também. Então agora junta tudo isso, não é fácil, não é mesmo? Então, em geral, por ser um período de muitas possibilidades de estresse na vida da mulher, já tem o estresse fisiológico, que é quase inevitável, porém o tratamento pode ajudar muito, existem todos esses estresses mentais que muitas vezes vão levar essa mulher a desenvolver quadros de depressão, Às vezes não é uma depressão instalada, mas é um humor deprimido que vai tomando conta. E aí a questão é, como eu posso prevenir isso, doutor? Como é que eu posso ter uma vida mais plena? Como é que eu posso lidar melhor com isso? Primeira questão fundamental é contemplar tudo isso que a gente conversou. É olhar para a sua vida, é realmente analisar, é perceber tudo que está em jogo. Perceber também
que a menopausa não é uma coisa ruim em si. Ela pode ser um momento da maturidade também. Pode ser um momento em que você desabrocha de uma forma muito mais sábia, com muito mais maturidade, para uma nova fase da vida, né? Se a gente for levar em consideração que as pessoas estão vivendo quase até 100 anos hoje em dia, e a medicina vai fazer essas pessoas viverem até 100 anos, você pode pensar assim, puxa, até aqui foi metade da minha vida, e agora eu tenho mais metade, e eu quero viver plenamente essa metade da vida. Porque uma vida de início é uma vida de início, mas com 50 anos já eu estou madura, já tenho minha sabedoria, já vivenciei meus estresses, já sei como lidar com várias coisas, me conheço melhor, então eu tenho mais metade da minha vida para me lapidar, para me trabalhar como ser humano. Olha que coisa maravilhosa. Então também contemplar e transformando a percepção desse momento é muito importante. Mas um aspecto importantíssimo da prevenção da depressão é algo muito fácil, que basta você querer e tomar essa atitude, que é você buscar um tratamento preventivo. Um tratamento focado numa medicina funcional integrativa, numa abordagem ortomolecular, numa abordagem homeopática, na acupuntura, no Ayurveda, em racionalidades que estimulem a sua vitalidade, sua energia. Mas o mais central é a reposição hormonal, porque muitos dos sintomas que aparecem devido às quedas hormonais podem ser corrigidos, completamente corrigidos, e completamente prevenindo as situações clínicas que se instalam após a menopausa na mulher que não faz reposição hormonal. E mesmo a mulher que não tem sintomas, né, de climatério e menopausa, as doenças vão se instalando. Portanto, reposição hormonal é uma indicação geral. Todas as mulheres deveriam fazer reposição hormonal, aí anotem aí, isomolecular, né, com hormônios bioidênticos, digamos assim. Por quê? Porque os hormônios lá, medicamentos, trazem um monte de consequências, né? Aumento de trombose, de AVC, de infarto, uma série de complicações se tomados ao longo do tempo. E já os hormônios isomoleculares, eles protegem a mulher de câncer, de trombose, de AVC, de infarto, ou seja, são hormônios idênticos à testosterona, à progesterona, ao estradiol, à estrona, ao estriol, que você produzia quando você tinha uma produção hormonal já de uma pessoa mais jovem. Ou seja, a reposição hormonal ela é fundamental para a prevenção da depressão nessa fase da vida. Eu até acho curioso que muitas mulheres me procuram, né, e às vezes elas já foram no psiquiatra, e o psiquiatra nem questionou isso, né? Nem perguntou como é que estava o intestino, como é que estavam os ciclos menstruais, simplesmente foi dando já antidepressivo. Então, para você tratar a depressão na menopausa, não é ir direto para o psiquiatra e pegar um antidepressivo. É primeiro entender o que está acontecendo no seu organismo, na sua situação de vida. Eu acho que todos os caminhos de autoconhecimento são fundamentais. A gente oferece para os pacientes aqui algo que é muito, acho muito válido também, são práticas de meditação, de mindfulness, né? Oferecemos grupos de constelação familiar para autoconhecimento, mas tem muitas outras abordagens que trazem autoconhecimento, e a pessoa que investe em autoconhecimento, não é que ela esteja evitando totalmente a depressão, mas saber conhecer a si mesmo é o primeiro passo para você poder sair de um processo de depressão, não é mesmo? Então, investir em autoconhecimento sempre é um bom investimento. Então, a mulher que está nessa fase da vida, eu acho que meditar, atividade física é fundamental para a prevenção da depressão nessa fase da vida. Atividade aeróbica e atividade de resistência, musculação. A gente sabe o papel dos músculos como órgãos endócrinos. Não só para ficar com o corpo melhor, mais forte, sem dor, mas também como órgãos endócrinos. Os músculos são órgãos endócrinos. Tem uma série de trocas de produção hormonais importantíssimas. E também são os músculos que vão nos dar autonomia. Quando a gente tiver com 80, 90 anos, né? Não ficar dependendo das pessoas, não ficar numa cama, estatelado, sem força para se levantar para ir no banheiro. Ou seja, você precisa fazer agora isso, né? Pensando no futuro, pensando agora e no futuro. Então, a atividade física, questão da alimentação é fundamental.
porque a gente sabe que há um elo muito claro entre alimentação e depressão. Então, se você é mulher, não está evacuando todo dia, está com a digestão fraca, o estômago está produzindo pouco ácido clorídrico, está com muitos gases, você precisa modular seu intestino. Você precisa desparasitar, desintoxicar, cuidar com as toxinas ambientais que estão entrando em contato com o seu corpo, fazer um processo de detox e colocar alimentos antioxidantes, ricos em antioxidantes, alimentos orgânicos, frescos, de preferência cozidos recentemente, né? Carregados de vitalidade, que ajudem a manter seu microbioma intestinal de uma forma saudável. São essas bactérias aí, os 10 trilhões de bactérias que estão no seu intestino, que vão ser capazes de produzir vitaminas do complexo B, vitamina K, né, que vão impedir uma tempestade de citocinas inflamatórias, que vão combater Escherichia coli, Clostridium difficile, são bactérias patogênicas que podem trazer doenças. Ou seja, o microbioma e uma alimentação saudável é fundamental para a prevenção da depressão, até porque a gente sabe que tem um eixo entre o intestino e o cérebro, não é mesmo? E a serotonina, 90% é produzida em nível intestinal, apenas 5, 10% em nível do sistema nervoso central, né? Então é fundamental a qualidade também dos alimentos e do intestino. E outra questão fundamental que a mulher nessa idade se torna muito suscetível à depressão é a insônia. Então as mulheres passam a ter ciclos noturnos, mas com sono que não é tão profundo, não entra em estágio 3 e 4, nem sono REM, ou seja, o sono passa a não ser reparador, principalmente pela queda hormonal da melatonina, porque a nossa pineal, que é essa glândula bem no meio do cérebro, aos poucos, com o tempo, ela vai calcificando. A pineal é o tecido metabólico mais ativo do nosso corpo, né? Vibracionalmente, energeticamente, é o tecido que mais demanda. Ela emite, ela produz melatonina, que é uma molécula da vida, né? Um hormônio fundamental para a regulação de todos os relógios biológicos do nosso corpo, para a sinalização de quase todos os hormônios do nosso corpo. Então, na medida que a gente declina a produção de melatonina, passamos a ter sérios problemas de saúde. Então, às vezes, uma reposição de melatonina pode ajudar, né? Mas não só isso. Então, é preciso entender de uma forma individual o que essa mulher está passando, fazer suplementações de apoio para que esse corpo possa funcionar de uma forma melhor, para que ela tenha um sono de qualidade, para que ela tenha uma atividade física legal, que ela tenha uma alimentação de qualidade, que o intestino esteja bem modulado, que ela possa repor os hormônios para que o corpo possa continuar sinalizando e funcionando de uma maneira mais normal, digamos assim. Porque é certo que menopausa, e não só, mas desde os 25 anos, quando a gente queda os hormônios, a natureza está dando uma mensagem para nós, né? Está falando assim, ó, tu deixou os teus genes aqui, agora você tem que ir embora, né? Mas a gente não quer ir embora, a gente quer continuar vivendo com qualidade. Então, um programa de modulação hormonal é muito importante, tá? Então, isso tudo somado à suplementação adequada, o estilo de vida adequado, o investimento em autoconhecimento, as reposições hormonais adequadas, tá? Tudo isso junto, em sinergia, vai fazer essa mulher ter muito menos disposição a ter depressão. E se mesmo assim acontecer dela ter depressão, aí sim talvez algum medicamento possa ajudar, mas a gente tem tantos recursos dentro da medicina integrativa. Pode fazer ozonioterapia, pode fazer soroterapia, pode fazer REAC, pode fazer acupuntura, né? Tem tanta coisa antes de pensar no remédio alopático, que aí você precisa ter um médico que entenda disso, né? Que realmente saiba fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, era sobre isso hoje o vídeo, né? Então, é possível sim você atravessar o climatério e menopausa sem depressão, sabendo lidar com esses obstáculos naturais desse ciclo de vida. E eu espero que você tenha saúde, paz e muita tranquilidade. E se precisar de ajuda, também vou deixar o link aqui da marcação de consultas. Vai ser um prazer poder te ajudar nessa fase da vida. Um abraço e até a próxima.